então para mais um bate-papo online. Hoje vamos falar sobre Maquiavel. Maquiavel é um pensador italiano de Florença que está ali no final do século XV, início do século XVI. Logo, Maquiavel está vivenciando os últimos dias da Idade Média e o início da Idade Moderna. Esta visão da história onde Maquiavel está presente é fundamental para entendermos o pensamento deste autor. Não só Maquiavel está no final da Idade Média e início da modernidade, como Maquiavel também está em uma Itália, no Império Romano que já tinha acabado, o Império Romano cheio de pequenos condados, pequenos principados, pequenos estados independentes que lutavam entre si e ainda sonhavam com o grande Império Romano, com a reestruturação, com a reunificação da Roma, da poderosa Roma. Maquiavel, então, vive em uma cidade que, na sua época, era uma república, e nessa república, Maquiavel chegou a ser secretário ligado às questões da guerra, uma espécie de secretário de Estado na República de Florença. Mas Florença passou por um golpe, passou por um momento difícil e a monarquia foi restaurada em Florença. Isso faz com que Maquiavel vá para o exílio. E é no exílio, após os 40 anos, que Maquiavel começa a escrever a sua obra literária, que vai da poesia, do teatro e passa pelos textos de política. E o seu texto mais conhecido, o mais famoso, é aquele texto que nós chamamos de O Príncipe, que tinha como primeiro texto, como texto original, o título do primeiro texto era De Principatibus. É um texto publicado após a morte de Maquiavel. Mas Maquiavel, numa carta datada de 1513, uma carta a um amigo chamado Francesco Vettori, Maquiavel traz como ele escreve O Príncipe e qual é a situação que o livro é escrito. É uma carta belíssima. Procure na internet, dê um Google e veja como você vai encontrar essa carta. Ela é belíssima, tem uma forma, uma escrita muito interessante. É uma grande aula de metodologia científica. Vale a pena você ler a carta de Maquiavel a Francesco Vettori. Mas vamos voltar para O Príncipe. Maquiavel está, no momento, vivendo um exílio. E do exílio, ele escreve uma carta, escreve um texto que é endereçado à Casa dos Médici, que assumiu a monarquia ali em Florença. O objetivo da carta é muito claro. É dizer ao príncipe, ensinar ao príncipe, dar dicas ao príncipe de como deve se manter em um território conquistado. Um território novo, um principado novo. E aqui tem um primeiro conceito que eu quero trazer para vocês de Maquiavel. Ele vai falar muito de principado novo. O principado novo é o principado recém-conquistado por um príncipe, recém-conquistado por esse que vai dominar terras novas. Como era o caso do Médici, que havia tomado o lugar em Florença. Apenas para efeito didático, vamos dividir o príncipe em 3 partes. Do capítulo 1 ao 10, formas de governo, conceito, virtude e fortuna. Capítulos do 11 a 14, fundamento do bom governo e conselhos para formar uma boa milícia. Dos capítulos 15 em diante, fala sobre as características do príncipe. Maquiavel, então, vai nos falar no primeiro momento do príncipe, nos primeiros capítulos do príncipe, após apresentar os tipos de principados e direcionar ao principado novo. Maquiavel vai dar 3 conselhos básicos ao príncipe novo. O primeiro conselho é habitar no território conquistado. As pessoas precisam ver o príncipe, ver o poder central desse príncipe. Habite no território conquistado. Logo após, Maquiavel vai dizer que é preciso estabelecer colônias. É mais barato estabelecer colônias do que estabelecer um exército forte. As colônias ajudam as pessoas a perceber quão bondoso é o príncipe para os seus súditos. Quão bondoso no sentido de ser justo, de dar garantias, de dar estabilidade, de dar segurança para os seus súditos. Então, habite no território, estabeleça colônias e proteja os seus inimigos mais fracos,
fazendo deles os seus aliados. 3 conceitos básicos dados ao príncipe logo no início de sua carta. Após falar sobre a história de reis, de príncipes, do sucesso de alguns reis e do não sucesso de outros, Maquiavel apresenta o conceito básico de sua obra, que é o conceito de virtude e fortuna. A virtude em Maquiavel não é a virtude cristã da bondade, da responsabilidade, da justiça, das coisas boas. A virtude em Maquiavel está ligado à ideia da força, da capacidade humana de conquista, da habilidade humana de conquistar as coisas. A virtude, ela é bem usada quando sabe-se usar a virtude, unindo-a à fortuna. A fortuna é a sorte, a fortuna é a oportunidade. Um bom príncipe, como os bons reis, são aqueles que conseguem estabelecer a virtude e a fortuna. Usar a habilidade na hora certa para conquistar os seus reinos e estabelecer-se no poder. Maquiavel começa a dar às suas ideias um norte. Começa a nos mostrar que esse príncipe não é bem uma pessoa. O príncipe é uma estrutura muito maior, que nós vamos chamar de Estado lá na frente. Dalmo Dallari, no seu texto Elementos Gerais da Teoria do Estado, ele diz que o primeiro a usar a expressão Estado no contexto que nós usamos é Maquiavel. Estado como sendo um poder central, sendo utilizado sobre pessoas em um território específico. Essa ideia de Estado, que é a ideia do Estado moderno, primeiramente quem vai usar é Maquiavel. Então, em Maquiavel, esse príncipe é o nosso Estado moderno. Daí tantos autores dizerem que Maquiavel é o pai do Estado moderno. Após os conselhos dados ao príncipe novo, Maquiavel vai nos falar de como se constitui um bom governo, como se utiliza esse poder central do príncipe, como se utiliza esse poder político, que é o poder central utilizado pelo príncipe sobre as pessoas. Vai então Maquiavel nos dizer que boas armas e boas leis são o fundamento do bom governo. Um bom governo se faz com boas armas e boas leis. Mas como Maquiavel não é legislador, ele não vai falar de boas leis, ele vai falar das boas armas. Maquiavel era um estrategista de guerra. Maquiavel conhecia da arte da guerra. Escreveu um livro, inclusive, com esse nome, A Arte da Guerra. Maquiavel vai nos dizer que as armas podem ser variadas. Ele dá destaque a 3 tipos de armas. Armas em Maquiavel são as milícias, são os exércitos, é a força militar do príncipe. Esse exército, essa força, essa milícia, aquele poder total que vai ser usado para exercer o poder sobre pessoas em território específico. Olha a ideia de Estado. Essas armas, elas podem ser, pelo menos, constituídas de algumas formas. Ele fala de 3 tipos de armas específicas. Ele fala das armas mercenárias, das milícias mercenárias. Para Maquiavel, os mercenários são exércitos que se vendem, lutam pelo ideal do outro, lutam pelo ideal de um príncipe do qual eles não têm nenhuma responsabilidade de ideias, do qual não acreditam nos ideais daquele príncipe, apenas se vendem, usam o seu poderio militar para defender os ideais do outro. Mas os mercenários, quando vem uma guerra, quando vem um momento em que a sua própria vida é colocada em xeque, os mercenários preferem se entregar do que morrer por um príncipe que não é dele. Morrer por uma ideia que não é sua? Não, eu não vou morrer por uma ideia que não é minha. Este é o mercenário. O mercenário, então, se entrega, deixando o príncipe que o contratou totalmente desprotegido. Não confie em forças mercenárias, vai dizer Maquiavel. Qual é, então, a segunda força que ele nos apresenta? São os exércitos vizinhos, chamados de forças auxiliares. Esses são competentes, esses vencem a guerra. Mas eles também não lutam pelo seu ideal, não lutam pelo ideal do príncipe que fez um acordo com outro povo, com outro principado, com outro exército.
As forças auxiliares são competentes, até vencem as guerras. Mas na hora da conquista, na hora da partilha, na hora da entrega do território conquistado, a quem vão entregar? Não ao príncipe que o acordou, mas ao príncipe aos quais eles confiam. As forças auxiliares lutam pelos ideais de um outro príncipe, lutam pelas ideias e pelo respeito, pelo temor a outro príncipe, e não ao príncipe que fez uma aliança. Por isso, as forças auxiliares, os vizinhos, também não são confiáveis. Maquiavel, então, nos apresenta a terceiro tipo de exército. As melhores são as milícias constituídas pelas suas próprias forças. Estabeleça um exército próprio, porque o exército próprio luta pelo seu próprio ideal. O exército próprio está lutando pelos ideais do seu próprio príncipe. Vencer a luta é vencer para o seu príncipe. Por isso, o melhor exército, que vai garantir o exercício de um poder político real e concreto, são os seus próprios militantes, o seu próprio exército, pessoas aos quais acreditam nas suas próprias ideias. Então, o bom governo é fundamentado por boas leis e um bom exército, e esse exército são as forças próprias, pessoas aos quais você pode confiar a administração desse poder. Após falar do bom governo, Maquiavel vai, em um terceiro momento no seu livro, nos falar das características do príncipe. Aqui talvez esteja o momento mais crítico do príncipe, que algumas pessoas criticam Maquiavel e atribuem um adjetivo de maquiavélico como alguma coisa não boa, alguma coisa que não é virtuosa, que não é cristã, que não vale a pena ser feito, algo mal. Não. Maquiavel não é maquiavélico. Maquiavel constrói uma ideia a partir de uma outra lógica. A lógica de que é pela força humana que se conquista o poder. Que o poder não é constituído de forma natural, como queria Aristóteles, ou por uma forma natural a partir de um conhecimento, como queria Platão, nem divino, como queriam os pensadores medievais. Mas o poder é conquistado pela ação de um homem. É o homem que estabelece o poder. E esse poder é representado na figura do príncipe. Este poder central que é estabelecido sobre pessoas em um território específico. Aquilo que chamaremos de Estado. Este príncipe, então, deve ter algumas características. E Maquiavel usa um recurso interessante na sua literatura. Ele fala de características desejáveis e aquelas que devem ser. Ele vai dizer que todos nós esperamos um príncipe liberal que tenha gastos, muitas vezes desnecessários. Só que o liberal, na hora de vir as guerras, ele vai querer cobrar impostos. O liberal não é um bom príncipe. O príncipe deve agir com parcimônia, miserável se for preciso, agir no começo com uma certa dureza para garantir que em tempos de guerra haja estabilidade no meio do seu povo. Todos querem um príncipe clemente, bondoso, que possa ser facilitador das coisas. Maquiavel diz que o príncipe deve ser cruel, porque as pessoas amam por interesse, mas respeitam e temem porque precisam temer. Então, é melhor ser amado, melhor ser temido do que ser amado, vai dizer Maquiavel. É melhor ser temido do que ser amado. O príncipe é aquele que deve ter a força do leão e a esperteza da raposa. Então, essa é a segunda característica. Saber usar a força com parcimônia, ser cruel se preciso for. Uma terceira característica. Todos esperam que o príncipe, esse que está exercendo o poder político, possa exercer com transparência, agir de boa fé, onde todos possam sentir e perceber as suas ações. Não. Em Maquiavel, o príncipe, ele pode até mentir, ele pode até matar, desde que isso garanta a unidade e a integridade do seu povo. As pessoas, diz Maquiavel, esquecem com muito mais facilidade a morte do pai do que o mexer em suas riquezas. Então, o príncipe, ele pode agir de forma dura, cruel,
inclusive criando situações que possam parecer verdades, mas que garantam a unidade e a integridade do povo. É daí, dessa ideia, que vai surgir aquela clássica, a máxima dada a Maquiavel, de que os fins justificam os meios. O poder político que vai garantir a unidade e a integridade de um povo, independente das ações que esse príncipe venha a ter. Unidade e integridade. Poder político que garanta a ordem interna nas relações e a integridade dos estados. Lembram disso? Lembram do primeiro texto que nós trabalhamos, Política, que disse que o fim mínimo da política é manter a ordem interna nas relações e a integridade de um Estado com outro Estado? Pois bem, o poder político é esse poder que vai garantir a integridade e a estabilidade de um Estado. Maquiavel, então, nos apresenta um novo conceito de Estado. Não dependente das ações do eterno Deus, não dependendo das ações da natureza humana, não dependendo de elementos externos, metafísicos, mas unicamente dependendo da virilidade e da sorte, da virtude e da fortuna. E o bom príncipe é aquele que sabe usar esses dois elementos na conquista do território novo. Maquiavel, ele nos apresenta uma nova concepção. A concepção de um Estado forte, de um Estado que centraliza o poder, que estabelece como as coisas devem ser para garantir a unidade do seu povo. Maquiavel não é maquiavélico. Ele nos traz uma nova forma de ver o mundo. Um mundo onde o poder político é importante para deixar as pessoas unificadas. Maquiavel não vai se preocupar em discutir a natureza humana, nem vai se preocupar em discutir a origem da sociedade. Maquiavel não quer saber qual é a origem do poder. Maquiavel não quer saber qual é a origem do Estado. Ele quer nos dizer que esse Estado constituído precisa de um poder central e único que garanta a unidade de um povo. Maquiavel nos ensina que o Estado tem um poder central e esse poder, utilizado num território específico, garante a proteção das pessoas. Estado, povo, território e soberania. Vamos ver isso nos encontros posteriores. Nosso próximo encontro, vamos pensar os contratualistas. Vamos começar com o primeiro contratualista, Thomas Hobbes. Depois, caminhamos com os demais. Continue, dê uma curtida nesse vídeo, partilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e vamos continuar nesse bate-papo online que nós vamos ter constantemente. Obrigado, até o nosso próximo encontro.